Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos ao GEL Vida Leve. O programa de hoje está imperdível. Nós vamos falar dos desafios do corpo 40+, nós vamos trazer também envelhecimento real e padrões irreais, dores crônicas que começam a aparecer e a gente não sabe lidar, e barriguinha protusa. Como, afinal de contas, eliminar e saber lidar com isso? Se identificou? Então não perde, fica aqui comigo porque o programa está incrível! Envelhecimento real e padrões irreais. Desde quando envelhecer virou um problema? A gente vive numa sociedade que aceita tudo, menos o decurso de tempo. Parece até que mulheres reais, como eu, como vocês que me assistem em casa, tem algo que não está funcionando como deveria. E muitas vezes a gente se pergunta, será que tem algo errado comigo? Será que eu tenho que fazer alguma coisa? E não é só contigo, tá? Comigo também. Eu, às vezes, me pego olhando as rugas, me perguntando se eu devo fazer alguma coisa com as minhas estrias. E, na verdade, eu estou tentando me colocar dentro de um padrão que não sofre decurso de tempo. Aliás, padrão nenhum muda, né? O padrão, ele foi feito para ninguém, porque ninguém consegue se adequar a algo que não faz parte da sua vida. A gente envelhece, o tempo passa, só para pessoas reais. Para aquele padrão irreal, não. Ele continua lá, do mesmo jeito, da mesma forma, esperando que tu faça algum movimento na tua vida para tentar se enquadrar. E o problema não está contigo. Eu mesma já me perguntei muitas vezes se eu deveria fazer alguma coisa para tirar as estrias que eu tive lá da primeira gestação, na gestação da adolescência. E quando a gente se dá conta do que é capaz de fazer para tentar se enquadrar num padrão que não termina nunca, que é incessável, o esforço que a gente faz não vale o trabalho, não vale a vida que se perde. Então, toda vez que a gente se pega olhando páginas de redes sociais, e eu sei que eu converso com muitas pessoas de vocês aí que fazem isso o dia todo, a gente se perde num funil e esquece de olhar para si, esquece de viver na realidade. E é lá que a nossa vida funciona. Então, se valoriza mais, vive com presença, entende que o padrão não foi feito para te se enquadrar. Tu é uma mulher real, que tem histórias. Aliás, que coisa linda um corpo capaz de contar histórias, de trazer vida. A vida deixa marcas. Sorriso causa também rugas. E essas, a gente pode fazer procedimentos estéticos. Eu não quero aqui dizer que vocês não têm que se cuidar, que não tem que pintar cabelo branco, que não tem que ir para academia melhorar o seu corpo. Mas isso é viver com presença. Isso é cuidado. Aliás, o cuidado liberta, valoriza. O padrão escraviza. A gente nunca está feliz quando busca algo que não faz parte daquilo que está dentro da nossa vida real. Então presta atenção e olha para ti, olha para a tua vida. É lá, no envelhecimento real que a gente vive. Viver é muito bom e deixa marcas. Valoriza as tuas marcas. Se tem uma coisa que incomoda todas as mulheres, é a barriguinha protusa depois dos 40 anos. Essa é a fase da perimenopausa, que é o que acontece antes de entrar na menopausa, aquele período em que ocorre uma oscilação hormonal muito grande. Aliás, oscilação é um apelido carinhoso para a montanha-russa, que é os hormônios nessa fase, né? Então, a gente tem aqui uma baixa de estrogênio. Isso, por si só, já faz com que a gente comece a acumular gordura em lugar diferente. O que antes acumulava aí na coxa, no glúteo, passa a acumular mais na barriga. Por quê? Porque aumenta a resistência à insulina nessa fase. Então, a gente tem que não só focar na alimentação estratégica, mas também fazer exercícios de forma correta. Aqui, além dessa oscilação hormonal toda, existe um fator primordial para que
a barriguinha também fique protusa, mesmo quando não existe acúmulo de gordura. Porque às vezes a gente associa ao inchaço, ao acúmulo de gordura na região abdominal, mas tem mulheres muito magras que também têm essa protusão, ou seja, a barriguinha começa a ficar mais acentuada mesmo sem o ganho de gordura. Por que isso pode acontecer? Muitos dos fatores envolvem aqui. Pode ser que o intestino esteja mais inflamado, mais lento esse trânsito, então todos os órgãos se projetam um pouco mais para frente. Pode ser uma alimentação mais inflamatória, pode ser gases, porque o nosso intestino ele reage diferente à alimentação, mas a gente também precisa ter muito cuidado, porque quando além desse inchaço constante vem seguido de dor diária ou de um incômodo muito frequente, principalmente na região do baixo ventre, aí é o momento de procurar um médico, porque nem sempre os hormônios têm a ver com tudo o que acontece. Pode ser que nessa fase a gente também desenvolva endometriose, adenomiose, e isso tudo é uma resposta do útero a essa fase, tudo que a gente está vivendo. Então é muito importante, além de cuidar dos sinais do corpo que a gente tanto fala por aqui, também procurar um médico se os sintomas de dor, inchaço frequente e principalmente esse endurecimento do baixo ventre for constante e for diário. Mas na rotina, acumulou gordura na região abdominal, o que fazer nessa fase? Dicas, tá? Muda o teu treino. Não adianta focar em fazer cardio enlouquecidamente achando que vai perder a barriga. A única coisa que vai acontecer é afinar as pernas e aumentar o depósito de gordura abdominal. Tem que focar no treino de força, musculação. O corpo de uma mulher 40 a mais precisa de músculos. Os músculos fazem com que a gente gaste mais energia automaticamente. Se eu tenho mais músculo, o meu corpo, o meu metabolismo, ele precisa trabalhar mais rápido. E isso faz com que eu use o meu depósito de gordura para poder manter aquela massa muscular em dia. Isso se eu estiver, obviamente, me alimentando bem, com estratégia. Nessa fase, a gente tem que cuidar para não faltar proteína, mas não pensem que tudo é proteína. Muitas vezes eu vejo a gente investindo em produtos proteicos o tempo inteiro, achando que porque tem proteína, então eu estou suprindo a minha necessidade diária. Primeiro que cada corpo tem uma necessidade específica, isso é individual. Agora, a grosso modo, tem que ter proteína em todas as refeições, tem que fazer treinamento de força diariamente. Isso quer dizer que tem que fazer musculação todos os dias? Não, mas eu preciso colocar o treino de força na minha vida, porque não é 880, não tentem instaurar hábitos, inúmeros hábitos ao mesmo tempo, porque daí não vai funcionar, faz uma coisa de cada vez. Então, alimentação saudável, ingesta de água adequada, musculação, sono e manejo do estresse. São 5 coisas que vão fazer essa gordurinha abdominal desaparecer. Se tem coisas na vida que fazem diferença na rotina, uma delas é um bom café. Um café aromático, daqueles em que a gente para curtir o momento. Esse aqui é o Reserva do Vale, um café que é produzido há mais de 30 anos em Vitória da Conquista, na Bahia, que veio para conquistar o coração da gauchada. Lá a gente tem condições climáticas perfeitas para sair esse cafezinho frutado. Assiste o vídeo aí e lê o QR Code que está na tela para saber um pouquinho mais. Dor após os 40.
O que o seu corpo está tentando te dizer? Já pensou sobre isso? Hoje eu trouxe aqui a Magda Moura, que é fisioterapeuta, aliás, minha físio. Magda, seja muito bem-vinda. Me Obrigada. conta pela tua experiência, Magda, vamos conversar um pouquinho. Eu sou uma das mulheres que já cheguei nos 40 e tenho aí algumas queixas. Pela tua experiência, o que que leva as mulheres a sentirem essas dores aí, especialmente depois dos 40 anos? Por vários motivos. Um deles é a alteração hormonal, que acontece depois dos 40. Rigidez, cansaço, diminuição de força muscular, alteração do sono, que o sono é muito importante para o trabalho muscular também. Mas outra coisa bem importante que eu vejo na minha experiência é que a dor vem ao longo da vida e que a gente não dá atenção para ela, a gente não olha para ela, a gente não sente ela, porque a gente não para pensar no aqui e agora. A gente não para pensar no que está acontecendo contigo naquele momento. A gente vai no automático. E a dor, quando ela está aguda, por exemplo, no pescoço, vou dar um exemplo, ela geralmente não é dali. Ela vem de outros processos. Muitas vezes eu trabalho um ombro soltando o tornozelo, que vem desde o caminhar de muito tempo atrás. E o corpo dá sinais, né, Magda? O corpo sente, o corpo fala, só que a gente não olha. E na verdade, quando aponta esses sinais, e agora tu falou dor no pé, por muito tempo eu sentia um formigamento no pé e não liguei. E eu lembro que quando eu ia fazer físio lá contigo, tu falava muito, vou começar pelo teu pé, vou soltar teu pé. O pé, por exemplo, essa dor, é um sinal de que alguma coisa pode se tornar um problema crônico que não tem nada a ver com o pé? Total. Pode acontecer isso. Por Sim, exemplo, eu tô falando da minha experiência, mas eu tinha uma dor no pé e meu problema era na coluna. E outra coisa, o pé, toda a parte da perna, começa no pé, é o crônico, da onde começa. O agudo é na coluna. Depois a Gélia sentiu uma dor imensa na coluna, imensa, tanto que fez ela paralisar, né? Ela teve que parar para olhar para ela. Aí, neste momento que a gente começou a fazer todas as mudanças, né, Gélia, que foi ao longo do processo. Vai criando contraturas e aderência ao longo do corpo. Então, a gente vai soltando ponto por ponto. O que eu pergunto sempre para o meu paciente, né? Por que tu está aqui? Porque a dor é o maior ensinamento para a gente. Porque ela te dá um sinal. Ela é um sinal, né? Ela é um sinal. Só que as pessoas querem aquela coisa imediatista. E tudo que é imediatista é só tomar um relaxante muscular que passa, tomar um anti-inflamatório que passa, só que ela nunca foi tratada com atenção. Por que a dor está ali? O que tu fez ao longo da tua vida? Sedentarismo, mau posicionamento do trabalho, correria, mau jeito, ao longo da vida que foi criando essas aderências, essas contraturas ao longo do tempo. Aliás, desculpa te interromper, mas agora tu falou uma coisa que eu preciso puxar o gancho. Muitas vezes a gente tem uma dor, toma um relaxante muscular, toma uma medicação e fica quietinho, esperando a dor passar. E a falta do movimento, na verdade, ela te contratura ainda mais, né? E aí eu tenho até uma pergunta para te fazer, aproveitando isso. Qual é o papel do movimento no alívio da dor? Fundamental, porque o movimento é vida, o movimento é a básica da gente. Só que a gente para a maioria do tempo parado, trabalhando. O que eu vou falar do movimento? Antigamente, os médicos tradicionais, entre aspas, davam uma analgesia, uma medicação e mandavam ficar parado. Hoje, os estudos comprovam cientificamente, é comprovado que o movimento cura. Só que o repouso, quando ele fala repouso, a palavra repouso, né? Isso foi para mim, tá? Essa palavra repouso. Ele orienta para tu parar e dar uma atenção para a dor. Não para tu parar de movimentar completo, mas sim uma atenção para ela. Parar de fazer exercício, muitas vezes o exercício, que é uma orientação para o profissional de manhã na academia, talvez sim tenha que dar um tempo, mas não é o que significa. Durante o dia, a gente tem que estar sempre se movimentando, porque senão vai criar contratura de novo e vai aderir de novo. Então, o movimento durante o dia é fundamental para o dia a dia para a gente. O que acontece? As pessoas acham que de manhã cedo, fazer academia e fazer aeróbico já fez o papel do dia. Só que isso é exercício, não é atividade física.
atividade física que tu faz ao longo do dia. E as pessoas não sabem disso. Ficam o dia inteiro no computador aqui, ó, e vai mudando a postura, vai caindo, e começa as tensões, as dores do pescoço, e não sabem de onde que vem. Do 30 minutos levantar e fazer um movimento, do olhar para você, está só focado no trabalho e esquece da principal pessoa, né? Que é a gente. É um conjunto, né, Magda? Não é só, além do movimento que a gente precisa fazer, tem toda uma questão da rotina. É o que tu come, o quanto tu te hidrata. As articulações, elas também precisam de água, precisam de hidratação. Então, quando tu sentir que a tua boca tá seca, imagina como é que tá todo o restante do corpo. E aí fica aquela coisa, tu vai se mexer, começa a ficar difícil, começa a sentir que o teu movimento diário, aquilo que tu faz todos os dias, que é a rotina, começa a doer, começa a incomodar, né? Exatamente isso. E tu não te dá por conta, né? Tu fixa no teu trabalho, fica na tua postura, fixa naquela postura errada, né? Que a gente acha que está correta, e vai criando as contraturas e as dores. O que é mais importante a gente entender é olhar pra gente de tempo em tempo assim, lembrar de ti. O que eu estou fazendo agora? E só o ato de respirar é o que vai fazer a diferença. Já para ti, volta para atenção aqui agora. E isso que tu falou do movimento, eu acho legal, porque eu faço acompanhamento já há muito tempo com a Magda, né? E a gente faz liberação e, ao mesmo tempo, ela me leva para o movimento. E eu tenho isso no meu dia a dia, eu tenho tema de casa. Acordo, então sempre ao sair da cama, eu tenho lá alguns exercícios de mobilidade, de alongamento, que todo mundo pode fazer em casa. Aliás, eu quero que a Magda não saia daqui hoje sem deixar essas dicas para que vocês também possam fazer em casa. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que eu sou nutricionista, eu não vou puxar a brasa para o meu lado aqui, né? Mas como é que tu, como fisioterapeuta, vê a alimentação no papel até de cura dessas dores crônicas? Essencial, porque a alimentação inflama. A gente fala, mas é inflamatório. É a base que a gente tem. Nós lá na Levita falamos muito que é um todo. É a cabeça, o corpo, a mente. Então, os ultraprocessados, né? Os alimentos que são comprados, não é natural, né? Não é natural para o teu organismo. Então, são elementos inflamatórios que causam aumento da inflamação e aumenta o inchaço. O importante é ter a alimentação saudável, né? Que é a hidratação, importante também, e as comidas de verdade. A comida de verdade que eu aprendi contigo, né, Géli? Comer de verdade, sem medo e sem culpa, né? Porque as pessoas também não comem por medo. Medo de engordar e acaba inflamando também, porque vão comendo qualquer porcaria pequena, né? Ultraprocessada, e acha que está ótimo, e mesmo assim tu não consegue nutrir o músculo, porque o músculo precisa de alimento que sustente ele também. Então ele precisa dessa base, dessa estrutura. Não tem como você chegar lá comigo com dor crônica se a tua alimentação é horrível. Não vou conseguir dar ênfase e ajudar no que realmente precisa. E a proteção muscular, ela precisa de nutriente, né? Senão, resultado é lesão, né? Lesão, cataboliza, né? Como a gente aprendeu juntas, né, Géli? Porque cada corpo é um processo. Cada corpo é um olhar, né? E sempre alguma coisinha a gente tem que achar o que está acontecendo com aquela pessoa naquele momento que a gente pode ajudar para melhorar essa dor crônica. E a alimentação é a base, não tem como não ser. Verdade. Magda, para a gente finalizar, o que as pessoas podem, em casa, fazer todos os dias com objetos que talvez elas já tenham ou com nada, com o corpo? O que elas poderiam fazer para melhorar esses movimentos de mobilidade sumiu no daqui, dia a dia? uma bolinha de lacrosse. Aqui. Eu trouxe uma bolinha de lacrosse porque ela é simples e ela é minha aliada, ela está sempre na minha bolsa. Por quê? Porque eu posso até durante o trabalho, eu posso trabalhar a liberação do pé, né? Colocando no chão, fazendo movimentos. E, ao mesmo tempo, tu pode usar ela tanto no braço, tanto na cervical, quanto no glúteo, que é um ponto que a gente fica muito tempo sentado, né? E soltar essa musculatura. Outra coisa, a cada 30 minutos, coloca despertar teu telefone, para criar um hábito. Porque hábito vem da constância, da repetição. E se tu não fizer isso todos os dias, se esquece, porque tu volta para o automático. O automático é muito natural, né? Tu voltar ao que tu era antes.
Movimentos de cervical. Mas tem uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, que o movimento tem que ser com consciência. Não adianta tu fazer qualquer movimento. Faz um movimento olhando para ti, sentindo o movimento. É o que vai fazer diferença no teu dia a dia. Verdade. E são coisas que a gente consegue facilmente colocar na rotina, não é algo mirabolante, né? Não é algo que dependa de comprar, adquirir alguma coisa. Claro, se não tiver uma bolinha, se quiser otimizar, compra a bolinha de lacrosse, né? Aliás, sigam a Magda aí nas redes sociais. Magda, deixa o teu contato. A Magda também é sócia e proprietária da Levita, também é sócia da Core Fits, né? Pode deixar os contatos dela, porque ali ela tem muito conteúdo, vai mostrar também, se vocês tiverem dúvida, onde comprar essa bolinha, né? Eu já tenho a minha, mas tem movimentos que eu faço todos os dias que tu me ensinou. Ao acordar, conta aí para as pessoas, o que a gente tem que fazer quando sai da cama de manhã? Primeiro de tudo, hidratar o corpo. Né? Ao acordar, eu aprendi com a minha nutri, né? Com um micro hábito, né? É tomar a água. Depois, te centra a você. Uma coisa que eu sempre ensino muito para os meus pacientes é sentar sobre os isquios. Que a gente quase nunca faz, né? A gente sempre está sentado sobre o sacro, nessa posição aqui. E o sentar sobre os isquios, nós lá na Levita sempre estamos cobrando, todo mundo sentando, a gente sempre está corrigindo cada um todos os dias, porque é uma questão de hábito. Já sentando sobre os isquios, você já pode até trabalhar uma mobilidade de quadril. Bem tranquilo e começar a mobilizar a tua lombar, devagarinho. O que eu ensinei para a Gélia muitas vezes, porque ela tinha a tela do lado oposto. Então ela ficava assim, né? Dica para quem trabalha home office, assim. hein? Tela na frente, nada de lateral. E me lembro como se fosse hoje, né, Gélia? Ela falou assim, eu estou em repouso. E no computador assim. Né? Esse era meu repouso. Só que até ela ter a consciência do que era ser o repouso e cuidar do corpo, né? Então, a tela para frente. E outra coisa, coluna. Quando tu senta aqui, tu flexiona. Sentado sobre os isquios, a coluna está mais ereta. Então, os movimentos de torácica, tanto de flexão, de extensão, de abertura, já faz muita diferença no teu dia a dia. E a cada 30 minutos tu pode levantar. E eu levantar com consciência, não é levantar rápido. Levantar com os pés no chão, apoiado, contraindo o abdômen, subir devagarinho, sentar devagar, tu já está fazendo um movimento consciente. E isso faz toda a diferença do que tu levantar correndo e já faz um espasmo muscular e gera uma contratura. Então, o cuidar do que você vai fazer em cada momento é o que faz a diferença. Deixa a água longe, não precisa deixar ela perto, porque tu vai buscar, vai dar uns passinhos até lá, pega a tua água e toma. São micro hábitos, né? Que a gente consegue colocar isso no nosso dia a dia. Sim. Magda, muito obrigada. Bom, por mim eu ficava aqui falando, né? A gente tem várias muita horas, pauta. né? Adorei. Obrigada por estar aqui comigo. Obrigada e volta a você. mais vezes, tá? Com certeza. Consultório aberto. Perguntas que eu recebo lá na rede social e trouxe para vocês. Tenho 45 anos, não consigo emagrecer. E aí, o que fazer? Depois dos 40 anos, nessa fase de perimenopausa, tudo muda. O que tu não deve fazer? Cardio em excesso não adianta, não vai perder a gordurinha, principalmente na região abdominal, vai só perder músculo. Come direito, jamais faça dietas muito restritivas, em especial aquelas que vão banir os carboidratos. Aliás, eles não são um vilão, eles são a tua principal fonte de energia. Aqui, a estratégia conta muito mais do que qualquer tipo de restrição, em especial depois dos 40. Não vai funcionar. A alimentação equilibrada, proteína em todas as refeições e pelo menos 3 refeições ao dia. Organização é a chave do emagrecimento depois dos 40 anos. Sinto tristeza sem motivo. Pode ser hormonal? Sim, pode ser hormonal. Nessa fase, a gente acaba tendo uma oscilação de estrogênio e progesterona, que são hormônios que estão intimamente ligados com a liberação de serotonina, que é o hormônio que nos fornece relaxamento, bem-estar. E quando isso fica oscilando, o que prejudica no primeiro momento é o sono. Então, uma pessoa que não dorme bem já não acorda disposta. Então, sim, pode ser hormonal. Esses hormônios, eles atuam diretamente nessa sensação de tranquilidade. Agora, uma coisa, tem que prestar muita atenção.
pode ser hormonal. Agora, se tu acorda triste todos os dias, tá desanimado, não consegue exercer as atividades mínimas do dia a dia, pode não ser só hormônio. Essa tristeza constante exige atenção. Então, procura acompanhamento psicológico, acompanhamento médico e de profissionais que vão acompanhar essa fase de uma maneira mais profunda. Assim como pode ser hormônios, pode ser algo muito mais profundo e está na hora de ser olhado com mais carinho. Perdi totalmente a libido. É normal? É normal, mas requer atenção. Não dá para fazer de conta que isso tá bom assim, né? A mulher, depois dos 40 anos, ela acaba tendo uma queda de estrogênio e também testosterona. Na verdade, nós mulheres já temos a testo baixa, né? Aliás, se tu tiver um exame laboratorial com uma testo baixa, não se assuste. É isso que se espera de um exame de testo de uma mulher, né? Somos mulheres, não temos testo alta. Agora, se vier acompanhado com queixa de falta de libido, desânimo, aí sim o médico responsável não é nutricionista, não é qualquer outro profissional da área, é médico que vai olhar para isso com carinho e ver se está na hora de fazer uma terapia de reposição hormonal. Ela pode sim ajudar muito, porque pode ser o fator hormonal, essa oscilação toda aí da perimenopausa, mas pode não ser, né? Porque são vários fatores. Libido inclui um relacionamento com uma intimidade muito grande, autoconhecimento, a mulher precisa saber onde é que ela sente as coisas, precisa conhecer o próprio corpo para poder entregar um guia, né? Senão o parceiro não sabe. E inclui aí manejo de estresse, qualidade de sono, né? Uma série de fatores. Então, pode ser hormonal, mas também pode ser emocional e precisa ser olhado num fator de vários profissionais aí para poder guiar essa nova fase da tua vida. Se você se identificou com alguma dessas dúvidas, saiba que a minha equipe tem uma consultoria, um acompanhamento individualizado feito para ti. Aqui na tela tem um QR Code, saiba mais clicando nele. E assim chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Cuidar do seu corpo não é vaidade, é responsabilidade. Um beijo, bom sábado para vocês e até o próximo.